Sim, isso não é um sonho. Eu vim cumprir a promessa mais demorada da minha vida. Olá, pessoas! Tudo bom com vocês? Vocês estão me vendo? Sim. E é por um ótimo motivo. Vim pagar minha promessa. O vídeo de hoje é sobre peitos! Mas nada de nudes, hein? Gente, me perdoem por ter demorado tanto para gravar este vídeo. Na verdade, eu gravei o vídeo, só que eu não gostei. E rolou uma preguiça gigantesca de gravar outro. Porque vocês sabem, né, que a relação aqui, Amanda, YouTube, é aquela coisa, né, que ainda não rolou um amor profundo. Mas vamos lá, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Eu vou falar sobre a minha cirurgia, já que completei 1 ano! Já passou este tempo todo e só agora eu estou vindo falar sobre meus peitinhos. Mas veja pelo lado bom, porque tudo que tinha para acontecer, pelo menos que eu saiba, já aconteceu, certo? Então, tenho a história de todo o processo. Tem alguns pontos aqui no caderninho, então eu vou ficar olhando o tempo todo aqui para baixo para tentar não esquecer nada ou esquecer menos pontos possíveis, ok? Bom, então vamos lá. O que fazer antes da cirurgia, como escolher médico, quanto tempo você precisa se preparar antes, coisas do tipo. Bom, a minha cirurgia foi em junho de 2016 e a minha primeira consulta com a minha médica foi em janeiro. E demorou todo esse tempo porque eu escolhi a data que eu tinha disponível, mas não precisa desse tempo todo, tá? Eu fiz a minha primeira consulta com a doutora Ludmila, foi para tirar dúvidas, conhecer o processo que acontece na cirurgia, o que era preciso, saber preços. É aquela consulta que você tem que ir com tudo anotado, com todas as suas dúvidas, e eu aconselho a todo mundo pesquisar antes da consulta, porque surge tanta dúvida e você vai para uma consulta de 1 hora, 1h30 e quando chega em casa você ainda fala, poxa, esqueci de perguntar tal coisa. Então anota tudo, 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 tudo. Nessa consulta, o médico vai te passar também os exames que você precisa fazer, então você vai já ter uma noção do tempo que você precisa. E o médico também te explica tudo isso. Os exames, eu saí de lá, na verdade, em janeiro, já com a data meio que marcada para junho, porque eu precisava fazer num período em que eu tivesse alguém para cuidar de mim. E esse período seria as férias do meu marido. Então isso é um ponto importantíssimo de você anotar aí. Você precisa de alguém para ficar com você 24 horas por dia, pelo menos nas 2 primeiras semanas. Talvez até um pouco menos, dependendo do que você faça, mas precisa ter alguém com você por 2 semanas. Então essa é a sua programação aí dentro do seu calendário de cirurgia, se é que isso existe. Então, depois, quando foi chegando mais perto, eu voltei à médica, ela me passou os exames que eu deveria fazer, que são alguns exames de sangue específicos para a cirurgia, ultrassom da mama, eletro e ecocardiograma, né? E aí, consequentemente, a consulta com o cardiologista, que é quem vai fazer o risco cirúrgico e no final dá um laudo dizendo que se você está apto, saudável, não sei qual a palavra, a fazer ou não a cirurgia, e você leva esse laudo para o seu médico junto com todos os exames que ele vai marcar sua cirurgia.
Quanto tempo para os exames? Eu aconselho que você se programe para fazer esses exames com pelo menos um mês de antecedência, porque aí é um tempo tranquilo de você marcar os exames, pegar os resultados, passar por consulta e aí fica tudo tranquilo, sem correria. O meu eu fiz, acho que em 2 semanas, talvez, mas eu consegui marcar tudo muito rápido e tudo numa clínica só, então foi mais tranquilo. Mas eu acho que um mês é um tempo legal para você marcar tudo isso. Então, consulta feita, exames prontos, dia da cirurgia já marcado, vamos para o hospital. Eu tinha um pavor imenso dessa hora. E apesar de ter saído da consulta com a doutora Ludmila muito tranquila, porque ela me tirou absolutamente todas as dúvidas, quando foi chegando perto da cirurgia, bateu uma ansiedade, um nervosismo assim, fora do comum. Eu tinha um medo assim, apavorante da cirurgia em si e da anestesia, que no meu caso foi anestesia geral. Então vamos por partes. Você não fica muito tempo internada. No meu caso eu entrei no sábado de manhã e como era a primeira cirurgia do dia, eu já entrei direto para o centro cirúrgico, eu nem fui para o quarto. A anestesia foi anestesia geral e foi a melhor coisa da minha vida, porque você simplesmente, eu dormi com a médica com a mão na minha perna assim, falando fica tranquila, vai dar tudo certo, blá blá blá, e acordei já de peitos novos, achando que nem tinha feito a cirurgia ainda. Mas você entra para o centro cirúrgico, a médica faz toda a marcação no seu corpo, você deita lá na caminha da alegria, o anestesista chega, conversa com você e tal. Eu não faço ideia da hora que eu fui anestesiada, né? Eu só lembro mesmo da médica falando, fica tranquila que vai ficar tudo bem, blá blá blá. Quando eu acordei, eu estava já numa sala de recuperação e eu acordei assim sem saber o que tinha acontecido. Se eu achava que eu ainda não tinha operado, você acorda assim meio, né, variando as ideias. Aí de repente eu vi que o peito que fica muito inchado e aí eu tava aquela coisa enorme, morrendo de medo. Ai meu Deus, tô com o peitão. E aí um tempo depois as enfermeiras me levaram pro quarto. Aí eu fui pro quarto, devia ser mais ou menos 1h da tarde. E fiquei até no domingo às 9 da manhã, mais ou menos, que foi a hora que a médica vai lá te ver, né, e tira o dreno. Eu não fui com dreno para casa, ela tirou o dreno, refez o curativo e tal, olhou tudo direitinho, mais ou menos 9, 9h30 eu estava indo para casa. Algo importante da gente falar aqui no meio, em relação a custos da cirurgia. Você não consegue fazer esse tipo de cirurgia pelo seu plano de saúde. O que você consegue fazer são os exames do pré-operatório, que já dá uma aliviada. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que você tem que ter em mente, quando vai se programar para fazer a cirurgia, não só que você vai gastar não só no valor total da cirurgia, mas você também vai gastar com remédios no pós-operatório, você vai gastar com sutiã, você vai gastar com meia de compressão. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Se você não tiver plano, você vai gastar com consulta de cardiologista, com os exames e tudo mais, né? Mas você tem que ter em mente que você vai gastar mais do que só o valor da cirurgia. Quanto a valores, eu fiz há 1 ano, então todos esses valores já estão defasados. Mas na época que eu estava pesquisando valores aqui no Espírito Santo, porque esses preços mudam de estado para estado, muda até de capital para interior no mesmo estado, então é bem variado o preço, mas na época, na minha pesquisa, estava saindo em torno de 9 a 12 mil reais a cirurgia de redução da mama com prótese, que é o meu caso e é outra coisa que vocês também sempre perguntam, se eu coloquei silicone. Sim, eu coloquei por recomendação médica,
mas eu queria manter um peito pequenininho. Eu não gosto de peito grande, né? Há quem goste, a maioria das mulheres gostam, mas eu não gosto. Mas eu coloquei uma prótese de 180 ml. Só para ajudar no formato do peito, porque a pele já era uma pele que esticou muito, né, que não era uma pele boa e aquela coisa toda, e o médico vai te explicar isso, vai te dizer se é o seu caso ou não, se você precisa ou não, né, e vai também te dar a opção de escolher se você quer ou não, porque não é obrigado a colocar a prótese. Então esse preço é já com o valor da prótese, né, a prótese custa, já deve ter aumentado também, mas custa entre 2.000 e 2.500. Então você tem que ter o valor da prótese, se você for usar. Se você não for colocar, são pelo menos R$2.000 a menos no valor, mas esse valor de 9 a 12 mil reais é já com a prótese. Aí vai depender do seu médico, vai depender do hospital que você opera, porque o hospital que eu operei foi 2.000 e pouco, 2.100, 2.300 a internação, mas eu já vi hospital de 3.500, de 4.000 e pouco, porque depende do hospital, depende de quantos procedimentos você vai fazer, do tempo que você vai ficar lá na sala de cirurgia, o valor vai variando aí. Então, essa coisa de valor é muito difícil de falar, porque ninguém faz o mesmo procedimento, ninguém opera sempre no mesmo hospital, com o mesmo médico, mas se você não tem noção nenhuma, esse é um parâmetro para você, para preços de 2016 no Espírito Santo, Vila Velha, Vitória, né, a região aqui metropolitana, e dizem que até no interior aqui é mais barato também, mas já dá para você ter mais ou menos uma noção de quanto você vai gastar. Esse valor é o valor da cirurgia, né? E aí você ainda tem que comprar o sutiã, a meia de compressão, que na época custou mais ou menos uns R$150 os dois. Então o sutiã e a meia e os remédios, que assim que eu saí do hospital, a gente já passou na farmácia, comprou mais ou menos uns R$150, R$200 em remédio. Anti-inflamatório, remédio para dor, rifocina, aquela coisa toda, mas né, é mais um gasto que você tem aí para colocar na sua conta. Mas então vamos colocar aí que a gente gastou 150 com sutiã e com a meia, mais 150 ou R$200 em remédio, então fecha aí uns 300, R$400, né, que você tem que ter logo após a cirurgia. Na verdade, até antes, né? Porque você a gente já sai do hospital com o sutiã e com a meia de compressão que a médica já colocou em mim na hora da cirurgia. Quanto à drenagem, também muita gente perguntou. A drenagem é uma opção do médico também. É ele que vai dizer se você vai fazer ou não. A minha médica não quis que eu fizesse as consultas de pós-operatório. É uma consulta depois da cirurgia e depois a segunda na próxima semana. A terceira consulta minha foi 2 semanas depois e a quarta consulta 1 mês depois. Mas isso também varia de acordo com o médico e com as suas também, tá? Mas tem consultas sobre dores, os cuidados e o pós-operatório de forma geral.